Aí eu sempre uso o exemplo da viagem, né? Você, quando vai viajar, você já vive a viagem antes. Exatamente. Aí chega lá, eu me decepciono, porque daí eu já construí a viagem, eu já sofri o percurso, já vivi a viagem, aí chega lá, vai ser aquela pessoa que já vai dizer: Nossa, que viagem péssima, quis tanto viajar, gastei dinheiro, me preparei. Cheguei aqui, foi uma decepção. Aí a pergunta é: foi decepção mesmo? Ou é porque ela viveu tudo antes, o bom e o ruim da viagem? Quem nunca passou perrengue numa viagem? Não é verdade? A gente, né, volta e meia vai, a gente só posta o lado bom da viagem, os perrengues a gente não passa. Mas essa pessoa, ela não vive o perrengue, ela já sofre o perrengue antes, então ela está tudo muito aqui, ó, na questão da ansiedade, muito nesse quadro mental. Se ela chega para você e fala assim, toda calma: Ai, menina, eu sofro de ansiedade, né? Aí você agora, putz, onde que ela tá? Aí você fala assim para ela, aí você vai para o somático. Você tem dor no corpo, tem taquicardia, tem sudorese, né? O teu estômago dói quando você está nervosa, né? Você vive cansada? Não, não. Bom, então ela não está no perfil ainda que somatizou, mas ela está achando, ela está dizendo para você que ela é ansiosa. Então você já vai ali e risca, né? Hoje você vai começar fazendo isso olhando o dicionário. Daqui a pouco você vai saber isso de cor. Hoje eu não preciso mais. Às vezes eu não sei a sequência aqui, mas eu abro o meu HD aqui e vou lembrando, porque o hábito, né? A excelência vem do hábito, vem da repetição. Aí a pessoa fala, não. Então, ou seja, a ansiedade dela ainda não somatizou. Ela não é catastrófica, ela não é toda acelerada para te contar, então ela também não é mental. O que que sobrou aqui? Emocional ou comportamental? Aí você fala para ela assim: você é uma pessoa indecisa, vamos para o comportamental, né? Ali, ó, dificuldade de tomar decisões, evitação de situação desconhecida. Aí, ou você pode perguntar assim para ela, ó, evitação de situações desconhecidas, busca constante por reasseguramento, dificuldade em tomar decisões, procrastinação por medo de errar. Então, o reflexo terapeuta, aqui nesse caso, ele ia olhar para o pé da pessoa e ver se tem o segundo, o hálux encostado no segundo dedo, que é ali, ó, busca constantes por reasseguramento, que é a necessidade de aprovação, aí ela tem dificuldade de tomar decisão, ela tem medo de errar, então ela procrastina, tal. Então ali, se você batesse o olho, por exemplo, no pé da pessoa, você já vê ali, você já sabia que era mais comportamental. Na verdade, a ansiedade dela é essa que sofre antecipado, que é diferente da mental que catastrofiza as coisas, né? Então, essa daqui, ela sofre por antecedência, mas sem motivo de sofrimento. Então, tipo assim, não, imagina, eu não resolvi essa situação. Olha, tem gente que fala até assim, só de pensar eu me arrepio, porque eu tenho tanto medo. E ela fala assim, ó, com a maior calma. E eu tenho tanto medo que dê errado a minha decisão. Acontece muito, gente, com mulheres que às vezes querem resolver sua vida conjugal, sofre, mas ela tem medo de decidir porque ela tem medo de traumatizar os filhos, e ela tem medo de ela não conseguir se prover financeiramente, tem medo do marido de ela se arrepender e que medo de, por exemplo, do marido mudar e ela tomou essa decisão. Olha aí, ó, o comportamento. Só que quando a gente fala de comportamento, ela não é só em relação à ansiedade, ela é em relação a qualquer decisão, porque é o comportamento dela. É que ela veio buscar você agora, não em si pela ansiedade, talvez por outros problemas de saúde, que é exatamente por conta de um comportamento ligado à ansiedade. Ela tem medo de ficar grávida porque ela tem medo de não ser uma mãe boa o suficiente. Não é medo do parto, não é medo, sei lá, de sentir dor, não. Ela tem medo de não ser uma mãe boa o suficiente. Ela tem medo
né, de não saber educar aquela criança, porque o medo dela é de errar, não é medo de sofrer, entende? Ela tem medo de errar o acerto, no sentido, o errar o acerto é exatamente isso, no sentido de que, às vezes ela vive ali com o marido que é um traste, mas vai que ela separa dele e esse homem muda, entende? Ela tem medo de errar o acerto, então, ou seja, a separação naquele caso se o marido é um traste, seria um acerto, mas ela tem medo de errar esse acerto, porque vai que, entende? Então, ela tem medo de errar. Então, só que isso é necessariamente é um comportamento. Ela é assim nas questões que ela acha que ela precisa tomar decisões. Só que por ela querer sempre, sempre, sempre tomar as decisões somente acertadas, ela não toma. E aí ela sofre de ansiedade por isso, porque ela tem medo de tomar uma decisão e não acertar na decisão. Agora, convenhamos cá entre nós, né? Toda a gente na vida precisa tomar decisões todos os dias. Se a gente for pensar em todas as decisões que a gente for tomar, que não vai dar errado, que pode dar errado, a gente tomaria alguma decisão? Nunca, né? A gente não tomaria decisão. A gente, claro que também não pode ser irrealista, né? Irrealista no sentido assim, não, tudo é flor, são flores, tudo vai dar certo. Não, a gente faz para dar certo. A gente toma decisões com o intuito de que as coisas aconteçam para o nosso bem. Mas, como tudo na vida não depende só da gente, entende? Tudo na vida não depende só da gente, a gente não pode contar com os outros, a gente tem que contar com o nosso. É a famoso ditado popular, né? Vocês sabem que eu gosto de usar muito ditado popular. É contar com o ovo na cloaca da galinha, né? Então, tipo assim, o ovo, a galinha nem põe o ovo, e se a galinha morre? Mas só que também, fosse assim, contando que a galinha pode morrer, ninguém faria uma receita de bolo. Olha que coisa maluca. Ninguém nunca faria uma receita de bolo para colocar ovo, porque você não sabe se vai ter ovo. Entende como é complicado? A gente sempre tem que programar a nossa vida para dar certo. É assim que o nosso cérebro trabalha. Porque se a gente trabalhar para tudo contando que vai dar errado, que pode não dar certo, o nosso cérebro sempre vai olhar para o lado negativo das coisas. Por isso que é um compor. Então, diferente do mental, a ansiedade comportamental, ela é totalmente diferente. As pessoas agem totalmente diferente. E precisa entender que nos aspectos da vida todos ela é assim, é um comportamento dela. Então você vai fazer a pergunta, né? Tudo que você vai decidir, você sofre antes, com medo de errar, com medo de não dar certo, ela é. Então, essa pessoa, você não vai dar uma lição de casa para ela, tipo assim, não, você vai chegar em casa hoje e vai decidir. Não, você vai ter que fazer um outro trabalho com ela, começar a fazer ela refletir. Isso que eu estou fazendo com vocês agora. Esse exemplo mesmo, falar assim, olha, se você não treinar o teu cérebro para o lado positivo, você sempre vai só olhar o lado negativo. É aquele outro ditado que erroneamente a gente fala às vezes assim, o não já tem. Então agora eu tenho que correr atrás do sim. Na verdade, o não você já tem porque você treinou o teu cérebro para o não. Então, na verdade, você fala assim, o sim eu já tenho e eu vou buscar que ele prossiga no sim. Não esse ditado errôneo que o sim, o não eu já tenho. Isso porque olha como que o teu cérebro é. Ou seja, tu já treinou o teu cérebro para que ele trabalhe sempre pensando já no pior. Quem aqui usa esse termo? O não, eu já tenho, agora eu vou correr atrás do sim. Olha aí. Então, você já falou que não vai dar certo. Nessa semana. É. Quando eu falo para vocês que tem trava na cabeça de vocês, vocês vão tomar muita paulada que minha, viu? Sem querer bater, eu vou bater muito em vocês. Gente, isso eu falo, por isso que eu falo que se lá atrás eu tivesse uma Cláudia, eu errei muito também. Por isso que eu falo assim, que não é técnica. Com todas as letras, eu falei isso para vocês, né? Não é técnica que vocês precisam aprender o método para conduzir a pessoa. Ó,
Por isso que eu falo para vocês que vocês vão aprender a cobrar mais das pessoas. O Carol, imagina que você, ou Célia e a Valéria, né? Cada uma dentro do seu nicho, né? Vocês vão ver que vocês vão chegar ao mesmo lugar com as pessoas, entende? Agora vocês estão entendendo só aqui que não é técnica que vocês precisam, e sim método. Claro que a gente vai precisar, e claro que as pessoas vão continuar vindo, porque uma quer fazer reflexo, a outra quer quer conversar, a outra quer fazer o cabelo. Vocês vão continuar tendo o chamariz de vocês. Porém, a pessoa vai sair desse patamar para esse. E por isso que, aonde eu vou falar agora, entrar no cobrar mais, porque vocês vão ouvir isso das clientes, pacientes de vocês. Nossa, eu estou 10 anos tratando. Quantos vão falar para vocês assim? Eu já fui em vários reflexoterapeutas. Aqui chegou uma pessoa esses dias e falou assim: eu já tinha até desistido de fazer reflexo, né? Porque eu já fiz com tantos, mas não é que a pessoa não está fazendo a reflexo certa, entende, gente?